instituição. Aproveito ainda para informar que a Universidade Católica de Pelotas é um ambiente livre do tabaco. Em um mundo de possibilidades, a escolha certa é aquela que gera experiências capazes de mudar vidas. Por isso, há mais de 6 décadas, a Universidade Católica de Pelotas é referência no polo educacional do sul do Brasil. Pelotas é a casa da UCPEL. Na 4ª maior cidade gaúcha, a Católica tem papel fundamental no dia a dia da cidade. Presente nos bairros, nas unidades de saúde, nas empresas e instituições, proporciona aos alunos, desde os primeiros anos de graduação, a vivência junto à comunidade. E não é pouca gente que faz da UCPEL uma universidade comunitária. São cerca de 5.000 alunos espalhados em 52 mil metros quadrados, entre os campus Central, o Campus Saúde, as UBSs e o maior laboratório da instituição, o Hospital Universitário São Francisco de Paula. Além de ser a maior escola médica do Rio Grande do Sul, com 180 vagas anuais para o curso de medicina, a Católica de Pelotas oferece outras 30 graduações, entre presenciais e à distância. Na área da pesquisa, são 2 programas de pós-graduação, 2 mestrados, além de quase 30 especializações. Currículos em constante atualização, metodologias inovadoras e a aposta na tecnologia são alguns dos diferenciais para formar profissionais empreendedores cada vez mais conectados com o mercado de trabalho. E da teoria para a prática, a UCPEL faz da extensão a oportunidade de aliar a academia ao serviço comunitário. São 48 projetos e programas de extensão com a participação de quase todos os cursos. Da idealização de protótipos para o uso dos próprios alunos, a iniciativas capazes de levar a justiça a quem precisa, estratégia para quem quer ter o próprio negócio, preservação do patrimônio histórico ou saúde plena para a gente de todas as idades. Oferecer espaços modernos, renovados, salas de aula capazes de unir o presencial ao remoto ou ainda um campo saúde com novos consultórios médicos. É assim que a UCPEL cria elos entre a excelência acadêmica, a qualidade da infraestrutura, a ação extensionista e a vocação comunitária. É assim que a mais antiga universidade do interior gaúcho constrói hoje o futuro. Agora sim, damos início à primeira edição de 2024 do Congresso Internacional Patrimônio Cultural e Sustentabilidade, um museu feliz para um futuro melhor. Iniciamos o congresso destacando as seguintes presenças: da diretora do Centro de Ciências Sociais e Tecnológicas da Universidade Católica de Pelotas, professora Ana Cláudia Lucas, que aqui representa o reitor da Universidade Católica de Pelotas, doutor José Carlos Pereira Baquetini Júnior, e a pró-reitora acadêmica da UCPEL, professora doutora Moema Nudilemon Chatkin. Da coordenadora do curso de Arquitetura e Urbanismo da UCPEL e coordenadora-geral do CIPIX pela UCPEL, professora Laura Gomes Zambrano. Do pró-reitor de pesquisa da Universidade Federal de Pelotas, professor Flávio Demarco, que aqui representa a reitora da Universidade Federal de Pelotas, professora Isabela Fernandes Andrade. Do diretor do Instituto de Ciências Humanas da Universidade Federal de Pelotas, professor Sebastião Pérez. Da coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Memória Social e Patrimônio Cultural da UFPEL, Daniele Bautz da Fonseca. Da coordenadora-geral do CIPIX pela Universidade Federal de Pelotas, professora Francisca Ferreira Miquelon. Do secretário municipal de Cultura de Pelotas, Paulo Augusto Pedroso, que aqui representa a prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas. Da diretora da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Pelotas, Mariana Veiga, que representa o secretário de Turismo, Gilmar Bazanella. Da pró-reitora de Extensão e Cultura do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense, professora Gisela Loureiro Duarte, que aqui representa o reitor do IFSUL, Flávio Luiz Barbosa Nunes, e da presidente do Heritage International, Roma, Itália, presidente do Conselho Geral do Instituto Politécnico de Tomar, Portugal, professora Inguilore Scheunemann. Sejam todos bem-vindos.
O congresso é realizado pelo Grupo de Estudos Fábrica de Memórias do Programa de Pós-Graduação em Memória Social e Patrimônio Cultural da Universidade Federal de Pelotas e pelo curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Católica de Pelotas, com o apoio da Prefeitura Municipal e apoio financeiro do CNPq, CAPES e FAPERGS. O tema do Congresso, em 2024, Um Museu Feliz para um Mundo Melhor, pretende discutir a capacidade dos museus, sejam quais forem esses, para promover ou intensificar a conexão entre o bem-estar e a sustentabilidade, fortalecer sua relação com as comunidades onde se encontram, para ajudar as pessoas a entender as realidades que neles figuram e usar esse conhecimento para melhorar o futuro. A partir de hoje e nos próximos dias do evento, estarão reunidos aqui acadêmicos de diversas disciplinas das humanidades e stakeholders de diferentes instituições e práticas para discutir como os patrimônios podem ser sustentáveis tanto quanto ser vetores de sustentabilidade em diferentes espaços de existência. Diante dos acontecimentos que sucedem desde a pandemia de Covid-19 e, neste momento, com o estado de calamidade pública no Rio Grande do Sul, entende-se que há memórias que necessitam ser guardadas para que um mundo de partes interdependentes possa pensar o futuro que está sendo construído hoje. E queremos todos que seja um futuro melhor. Convidamos para que subam ao palco e tomem lugar nas cadeiras aqui da frente a diretora do Centro de Ciências Sociais e Tecnológicas da Universidade Católica de Pelotas, professora Ana Cláudia Lucas, que aqui representa o reitor da UCPEL e a pró-reitora acadêmica da UCPEL. A coordenadora do curso de Arquitetura e Urbanismo da UCPEL e coordenadora geral do CIPIX pela UCPEL, professora Laura Zambrano. O secretário municipal de Cultura de Pelotas, Paulo Augusto Pedroso, que representa a prefeita de Pelotas. A diretora de Turismo da Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Inovação, Mariana Veiga, que aqui representa o secretário de Turismo. O pró-reitor de pesquisa da Universidade Federal de Pelotas, professor Flávio Demarco, que aqui representa a reitora da UFPEL. O diretor do Instituto de Ciências Humanas da UFPEL, professor Sebastião Pérez. A coordenadora geral do CIPIX pela UFPEL, professora Francisca Ferreira Miquelon. A coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Memória Social e Patrimônio Cultural do Instituto de Ciências Humanas da UFPEL, professora Daniele Baltz da Fonseca. E a presidente do Heritage International Roma Itália, presidente do Conselho Geral do Instituto Politécnico de Tomar, Portugal, professora Ingilore Scheinman. Nesse momento, vamos ouvir as coordenadoras do Congresso, professora doutora Laura Gomes Zambrano e professora doutora Francisca Ferreira Miquelon.
Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, cumprimentar as autoridades aqui presentes, a nossa plateia, e damos início, então, ao Congresso Internacional Patrimônio Cultural e Sustentabilidade. E destacar que esse evento é uma parceria da Universidade Católica de Pelotas, a Universidade Federal de Pelotas e apoio da Prefeitura Municipal de Pelotas. Então, frisar a importância das parcerias para a cidade. Acho que não. Não. Passou a mais aqui. Só uma. Então, a minha fala é uma fala de agradecimento, primeiramente, então, a todas as pessoas envolvidas. Então, a gente tem agradecimento ao Comitê Científico, então, formado, são 30 instituições que estão participando do evento. Agradecimento à comissão organizadora, então, a dedicação que todos tiveram na realização, então, do congresso. Agradecimento às agências financiadoras, como já foi comentado, então, que nos propiciam estar realizando esse evento, então, a CAPES, CNPq, FAPERGS e a CAPES, então, com recurso financeiro que a gente aporta. Agradecimento aos palestrantes e, como vocês veem ali, a diversidade de instituições aqui representadas. Então, nós temos 30 instituições que participam, esse evento também presencial e online, e a importância, a projeção que a gente está adquirindo. Agradecimento aos mediadores. Então, nós temos diferentes atividades que compõem o congresso, como oficinas, mesas redondas, as palestras, painéis temáticos, então, com uma intensa programação que ela vem ocorrendo já com pré-eventos. Agradecimento aos coordenadores das comunicações, então, que vão conduzindo também essas comunicações nesses 3 dias de discussões. O CEPIX, então, ele já realizamos, então, que faz parte do evento, 7 pré-eventos. Nós iniciamos, propriamente dito, mas a organização é bastante prévia, iniciamos em abril desse ano, então, com 7 ciclos de discussões, onde tivemos diferentes atividades, então, com discussões nesse grande rol do patrimônio cultural e a sustentabilidade, onde foram discutidas, por exemplo, em mesas redondas, fontes de pesquisa em história da alimentação e do patrimônio industrial, desafios e potencialidades. Então, uma palestra com a professora Célia Souza, portuguesa, que foi discutida a comunicação nos museus e todo o tema da acessibilidade, não somente a acessibilidade física. Defesa de tese de doutorado, também tratando da acessibilidade nos museus. Mesa redonda, espaços de memória do patrimônio industrial e alimentar, com todos os eventos das mudanças climáticas que nós tivemos. A mesa redonda, agricultura e agroindústria familiar, então o patrimônio como grande tema. O evento Recaladas, então, com o professor Julián, é um professor espanhol. Esse evento foi online, mas a gente está prevendo, então, ainda para o 2º semestre desse ano, que seja presencial, então, essa atividade em parceria, e uma parceria mais ampliada ainda com outras universidades. E também foi um ciclo de discussões, Fome de Quê? Que foi uma edição especial conduzida pelo professor Wagner. Eu quero frisar, gente, que esse evento ele constitui uma programação
que faz referência, então, às comemorações do aniversário da cidade de Pelotas, que é no dia 7 de julho, então, e nessa semana. Então, esse evento ele entra nas comemorações. A temática desse ano ela discute a união e o patrimônio, a diversidade, a cultura existente. E como lema, juntos fazemos mais. Então, eu quero destacar, novamente, esse evento como um exemplo, e um exemplo bem-sucedido das parcerias institucionais com a Prefeitura Municipal de Pelotas em prol da comunidade. Então, um excelente evento a todos. Antes de passar a palavra à professora Francisca, eu peço que suba também ao palco e que nos acompanhe aqui a pró-reitora de Extensão e Cultura do IFSU, professora Gisela Loureiro Duarte, que representa o reitor do IFSU. Por favor, seja bem-vinda. Agora sim, vamos ouvir a professora doutora Francisca Ferreira Miquelon. Boa noite a todas as autoridades. Me escutam? Bem? E boa noite também a cada pessoa presente nesta plateia. Vocês não imaginam como nós estamos felizes por vocês estarem aqui. Só se faz um trabalho dessa natureza se fizer para outras pessoas, e, sobretudo, com outras pessoas. Quero acrescentar aos muitos agradecimentos que já foram feitos aqui, um agradecimento à maestrina Liz Márcia Silva. Ela subirá em seguida com a sua orquestra estudantil. E nós teremos aqui um exemplo do que é educar com arte e com música. Isso muda as pessoas. E gostaria de acrescentar alguns dados ao que a professora Laura já falou. Esses dados são simples, já foram ditos, seriam bons dados para um relatório, mas eu não tenho dúvida de que, nesse momento, eles significam outras coisas. Dos conferencistas, painelistas e palestrantes, cada um trazendo consigo o nome da sua instituição, nós temos 330 instituições aqui durante esses 3 dias. Entre elas, 6 universidades expressivas da América do Sul e também de Portugal e Espanha. Nós temos, pelos comunicadores, vocês não sabem como é importante a apresentação de trabalhos durante um evento desta natureza. 30 universidades aqui representadas pelos seus autores. Qual é o significado disso? O significado real. Dia 15 de abril, as instituições de ensino superior do Brasil entraram no movimento grevista. Nós estamos acostumados. A educação no Brasil é resistência. Então, sairíamos bem dessa. 2 semanas depois, as águas invadiram o nosso estado. Aí sim, nós estávamos diante do inusitado. Um inusitado que paralisa. E, como consequência disso, nós perdemos muita coisa, inclusive os acessos. Nossas estradas foram interditadas, muitas delas destruídas, e perdemos a porta de entrada ao mais distante, que foi o fechamento do aeroporto Salgado Filho. Nós estávamos isolados. Todas as perdas que hoje há pouco já falávamos foram acumuladas. Perdas de vida, perdas econômicas, perda de esperança e sabe-se mais lá o quê? Perda de memória, talvez. E o que fizemos diante disso? O que nós sabemos fazer de melhor, darmos as mãos. Foi isso que nós fizemos. Nós tínhamos compromissos assumidos, convites feitos, não iríamos abandoná-los. E transferir para quando? Eu pergunto para vocês ainda hoje, o nosso Estado tem uma data? Desistir não faz parte do nosso vocabulário. Desistir não é um verbo que nos comove, que nos atrai e que nos move. Continuamos. Era isso que nós iríamos fazer. E agora está os significados
dos números que vocês viram antes. O que nós temos aqui é um conjunto de amigos, de pessoas que não tiveram medo de vir para esse estado ficar conosco, que não tiveram medo de atravessar, talvez, algumas fronteiras e algumas estradas impedidas. Só podemos dizer para vocês o seguinte: continuem conosco, porque nós queremos continuar com vocês. Um mundo melhor é feito dessa possibilidade de estar com outras pessoas. E um museu feliz? Bom, aqui vou parafrasear, usar as palavras do admirável Eduardo Galeano. Somos feitos de átomos, mas também somos feitos de histórias, e precisamos guardá-las em algum lugar. Nos nossos museus imaginários, parafraseando André Malraux, e também em todos os museus que existem por aí. Que sejamos felizes por esses 3 dias juntos. Queremos ficar com vocês. Muito obrigada. Neste momento, vamos ouvir a coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Memória Social e Patrimônio Cultural do Instituto de Ciências Humanas da UFPEL, professora Daniele Baltz da Fonseca. Obrigada. Uma boa noite a todas e todos. Em nome do Programa de Pós-Graduação em Memória Social e Patrimônio Cultural, quero agradecer a presença. Quero agradecer, Francisca, tuas falas, que me emocionaram muito agora, nesse momento. Foram palavras muito belas, então, parabéns, né, e por essa capacidade de trazer isso para nós. E por estar com a gente, né, com essa ideia, com esse momento de compartilharmos aqui todos juntos, trazendo para nós esse tema tão importante, tão emergente, que é a sustentabilidade, que precisa ser debatida, precisa ser discutida, e que já não é mais uma emergência, a partir das palestras que nós ouvimos hoje à tarde, é uma urgência, né? Então, mais uma vez, agradeço a possibilidade, agradeço a oportunidade deste evento, que é um momento extremamente importante para todos nós, importante para o nosso programa, naquilo que cabe, então, a minha fala aqui em agradecimento. Sejam todos muito bem-vindas e bem-vindos, né, e que nós tenhamos todos um excelente evento. Nesse momento, vamos ouvir o diretor do Instituto de Ciências Humanas da UFPEL, professor Sebastião Pérez. Uma boa noite a todas as pessoas que estão fazendo, em todos os sentidos, esse evento. Quero dizer que, para mim, é uma satisfação, é uma honra estar aqui representando a comunidade do Instituto de Ciências Humanas da Universidade Federal de Pelotas. Uma comunidade que é composta, dentro da UFPEL, de em torno de umas 2.000 pessoas, distribuídas em nada menos do que 10 cursos de graduação, 5 programas de pós-graduação, 5 cursos de mestrado e 4 de doutorado. O programa de pós-graduação em Memória Social e Patrimônio Cultural é o nosso primeiro programa, foi o primeiro instalado no Instituto de Ciências Humanas, sempre o melhor avaliado, o que nos dá muita satisfação. E a gente vê o sucesso quando, num auditório desse tamanho, quase lotado, né, quase cheio de pessoas vindas de diferentes lugares, com diferentes graus de dificuldade para chegar aqui nesse momento, né. Mas é uma comunidade também, a do Instituto de Ciências Humanas, profundamente comprometida com as humanidades em geral, mas com o enfrentamento, principalmente, dessas 2 grandes catástrofes que nós já vimos experimentando, mas que tendem a se mostrar de maneira mais forte logo mais à frente. E o ICH vai estar presente no enfrentamento. O Instituto de Ciências Humanas da Universidade Federal de Pelotas
É uma unidade profundamente comprometida e envolvida no enfrentamento, por exemplo, do avanço da extrema-direita no Brasil e no mundo. E nós temos profissionais, pessoas que atuam nas áreas dos nossos cursos, trabalhando nesse momento em Brasília, na recuperação de obras de arte que foram atacadas pelos fascistas, quando tentaram o golpe em 8 de janeiro do ano passado. E nós temos colegas trabalhando na recuperação de acervos atingidos por essa catástrofe, agora das enchentes. Né? E, para quem, algumas das pessoas que estão aqui acompanharam esse processo, sabem que esses enfrentamentos são possíveis hoje por ter reunido um corpo técnico altamente qualificado e que, na sua origem, né, o evento que permite que hoje nós façamos esses enfrentamentos, né, está justamente a área de conhecimento que levou ao programa de pós-graduação em Memória Social e Patrimônio Cultural, né, e que é para nós, então, nesse momento, uma satisfação tremenda receber gente de tantos lugares diferentes para conviver com essa turma, com esse grupo, e dizer para vocês, nós vamos estar presentes no Instituto de Ciências Humanas, com as suas diversas áreas de conhecimento, no enfrentamento da extrema-direita, no enfrentamento da crise climática, naquilo que nos toca. Temos profissionais atuando desde o início, em comissões de acompanhamento dessa crise climática e do encaminhamento de propostas para o enfrentamento. É isso. As ciências humanas são dinâmicas, são vivas e estão prontas a atender os anseios da comunidade em que nós estamos inseridos. Isso talvez incomode muita gente, mas a nós enche de satisfação, aquece o coração, e eu digo em nome de todas as pessoas que representam no Instituto de Ciências Humanas, parabéns aos organizadores, às organizadoras, né, a professora Francisca, que tem um papel essencial aí no encaminhamento desse evento, né, e desejo todo o sucesso a todas as pessoas que estão aqui participando, seja como ouvintes, seja como palestrantes. Obrigado por terem vindo, obrigado por terem aceito esse convite e sejam bem-vindos a Pelotas, sejam bem-vindos ao Instituto de Ciências Humanas, sejam bem-vindos ao UFPEL. Boa noite. Obrigada, professor. Agora vamos ouvir a saudação do secretário municipal de Cultura, Paulo Pedroso. Boa noite a todos e a todas. Quero dar os parabéns à comissão organizadora do Congresso. Também dar os parabéns a todos os participantes, aos convidados que estão aqui presentes. Agradecer a toda a equipe da Secretaria de Cultura, que está aqui também prestigiando a abertura desse grande congresso. Dar aqui também saudar a professora Lise e todos os alunos da orquestra, então parceiros da nossa secretaria e da prefeitura, e também falar do nosso tema do Dia do Patrimônio 2024, Cultura Alimentar, Patrimônio e Sustentabilidade, que amanhã a nossa coordenadora do Dia do Patrimônio, Diele, vai estar participando de uma roda de conversa pela manhã, aqui também dentro da programação do Congresso. Aproveito para fazer um convite para que nós estamos ainda com as inscrições abertas para aqueles que gostariam de participar, para ser agentes do Dia do Patrimônio, até o dia 2 de agosto, onde nós celebramos o nosso patrimônio, Pelotas, tão rica do patrimônio de Pelotas. Também quero agradecer à professora Laura, que é da nossa equipe, mas que está aqui à frente também dessa organização. Obrigado a todos e aproveito para convidar-os a assistir um vídeo institucional. Na região onde o Rio Grande do Sul surgiu, numa terra forjada pelo sal e pelo açúcar,
a um povo orgulhoso do seu passado e conectado com seu futuro. Pelotas, patrimônio cultural brasileiro, conta com um dos mais belos conjuntos arquitetônicos do país. Heranças de um tempo de prosperidade, de vanguarda e de tradições, como o doce produzido na cidade, uma mistura de culturas que se transformou na sua principal marca. Pelotas é um centro urbano com 322 mil habitantes, localizado às margens da Lagoa dos Patos. Está estrategicamente situado a 50 quilômetros de Rio Grande, o quinto maior porto do Brasil, a 120 quilômetros da fronteira com o Uruguai e a 260 da capital do estado, Porto Alegre. Cortada pela BR-116, Pelotas conta com um aeroporto internacional com voos diários para o centro do país, além de uma malha ferroviária que permite o escoamento de produtos e mercadorias para exportação e importação. Do doce às iguarias regionais, da tradição pesqueira à alta gastronomia, escolher os melhores pratos da cidade é um desafio para quem a visita. Quem chega em Pelotas encontra o conforto de uma ampla rede hoteleira. Polo Universitário possui dezenas de instituições de ensino superior, com destaque para a Universidade Federal de Pelotas, uma das melhores do mundo. Pelotas está entre as principais cidades brasileiras para fazer negócio no segmento de agropecuária. Polo regional de serviços e de comércio, a cidade conta também com uma indústria pujante e diversificada. Com o Pelotas Parque Tecnológico, a cidade abriu novos horizontes e se inseriu no mapa da inovação e dos negócios do século XXI. A Pelotas moderna se ergue no horizonte, conectada em novas oportunidades e novas tradições. Uma cidade de todos, referência em segurança, com um olhar especial para ações e políticas infantis. Um lugar que se move, que cultua, que tem fé. Conheça Pelotas, uma cidade para compartilhar. Obrigada, secretário. E agora, então, com a palavra, a diretora do Centro de Ciências Sociais e Tecnológicas da UCPEL, professora Ana Cláudia Lucas, que aqui representa a reitoria da universidade. Boa noite a todos. Quero inicialmente cumprimentar as autoridades presentes na abertura deste evento e faço nas pessoas do secretário de Cultura do município de Pelotas, Paulo Pedroso, aqui representando a prefeita municipal, Paula Mascarenhas, do pró-reitor de pesquisa da Universidade Federal de Pelotas, professor Flávio Demarco, representando a reitora, a professora Isabela de Andrade, e das professoras da Universidade Católica de Pelotas e da Universidade Federal de Pelotas, Laura Gomes Zambrano e Francisca Ferreira Miquelon. É com muita alegria que nós, da UCPEL, e em especial do curso de Arquitetura e Urbanismo, recebemos a todos aqui na nossa casa para dar início a este Congresso Internacional de Patrimônio Cultural e Sustentabilidade. Uma parceria com o Programa de Pós-Graduação em Memória Social e Patrimônio Cultural da Universidade Federal de Pelotas. Com o tema Um Museu Feliz para um Mundo Melhor, estou segura de que, ao longo dos dias, haverá discussões profundas e inspiradoras sobre como podemos mudar um ambiente, tornando-o mais saudável para as gerações futuras, e destacando o importante e imprescindível papel que os museus desempenham nesta jornada. O mundo está a demandar soluções criativas e ambientalmente saudáveis, para que o bem-estar humano e a sustentabilidade caminhem de mãos dadas. Eu desejo que este Congresso Internacional ofereça um importante contributo
para a construção de um futuro muito melhor. Sejam todos bem-vindos à nossa casa, sejam todos bem-vindos à Universidade Católica de Pelotas. Muito obrigada. Então, nesse momento, eu peço que todos os presentes aqui no palco, por favor, retornem à plateia, para a gente dar continuidade. Muito obrigada a todos. E agora, então, teremos a apresentação musical da Orquestra Estudantil do Areal e da Orquestra Municipal. Chamamos ao palco a maestrina Liz Marcelena Ferreira da Silva e os integrantes das orquestras. Sejam muito bem-vindos.
Boa noite a todos. Obrigada pelo convite, poder trazer meus alunos, né, para essa noite, para esse evento. Esse momento, a gente tocou o Trenzinho do Caipira, é um tema, uma adaptação feita por eles, um arranjo que a gente foi construindo, né? Como vocês viram no anúncio, são 2 orquestras, a Orquestra Estudantil Municipal, que faz os seus ensaios ali no prédio da antiga Estação Férrea, então, às vezes, o trem vem ensaiar com a gente, né? E a Orquestra Estudantil Areal, que é do bairro Areal, lá do conhecido ginásio do Areal, daqui de Pelotas. São 2 orquestras formadas por estudantes de escola pública, e muitos deles saem das escolas e voltam como voluntários e entram para o curso de música. E eu gostaria desse momento, aproveitar essa fala, para que os alunos que já foram, né, para a universidade, ou que vieram de lá para nos apoiar, levantassem para os aplausos. Alunos da Orquestra Areal, por favor. E alunos da Orquestra Estudantil Municipal. Hoje a gente mesclou os 2 trabalhos para poder trazer um pouquinho de cada um desses grupos para vocês. E, como tocamos, né, o Trenzinho do Caipira, do Heitor Villa-Lobos, agora a gente vai fazer o Mourão, do César Guerra Peixe.
Nós chamamos ao palco o professor Fernando Igans, que é um dos coordenadores do evento, para fazer a entrega de certificados. Eu peço que os meninos das duas orquestras permaneçam no palco para receberem os certificados, por favor. Posso pegar? Muito boa noite a todas e a todos. É com grande prazer que subo ao palco, junto com esta jovem orquestra, que nos motiva, que com certeza nos dá esperança daquilo que nós queremos, um futuro melhor. E como a vida também é de registros, eu gostaria de entregar à professora Lismárcia a certificação individual para cada um de vocês, para que assim nós tenhamos um pouco mais de memória desse encontro e dessa participação, como eu disse, dessa jovem orquestra que nos incentiva e que nos inspira. Lismárcia, te entrego, então, os certificados e muito obrigado a todos vocês que continuem conosco também. Agora sim, podem retornar aos lugares na plateia. A gente aguarda uns instantes para dar continuidade, gente, até porque vai ter uma mudança aqui no palco e vai ser colocada uma mesa. Então, a gente pede gentilmente que vocês aguardem alguns minutinhos. E eu chamo ao palco o professor Dr. Sidney Gonçalves Vieira, que coordenará a palestra de abertura, que tem como convidado o professor Dr. Pablo Lacoste, a quem também chamo ao palco.
Tenham todos um bom congresso, uma boa noite. Boa noite. Professor Pablo, por favor. Boa noite, então. Vamos dar início à conferência de abertura deste nosso Congresso Internacional de Patrimônio Cultural e Sustentabilidade, um museu feliz para um futuro melhor. Juntamente com o segundo Seminário Internacional de Patrimônio Industrial, Alimento e Sustentabilidade, o SEMPIAS, o segundo Simpósio Internacional sobre Comunicação Visual, Patrimônio Cultural e Desenvolvimento Territorial, e o segundo, Nuestro Norte es el Sur, Revisiones Patrimoniales. Uma realização do Programa de Pós-Graduação em Memória Social e Patrimônio Cultural da Universidade Federal de Pelotas, juntamente com o curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Católica de Pelotas. E é com satisfação que trazemos a esta mesa de hoje o professor Pablo Lacoste. O professor Pablo Lacoste é licenciado em História pela Faculdade de Filosofia e Letras da Universidade Nacional de Cuyo, professor de História da Faculdade de Filosofia e Letras da Universidade Nacional de Cuyo e doutor em Estudos Americanos, menção Relações Internacionais do Instituto de Estudos Avançados, IDEA, da Universidade de Santiago de Chile, doutor em História pela Faculdade de Filosofia e Letras da Universidade de Buenos Aires, diploma de distinção a la trayectoria vitivinícola otorgado por el Directorio de la Asociación de Ingenieros Agrónomos Enólogos de Chile, primeiro prêmio em concurso San Juan Escribe, prêmio Jorge Leónidas Escudero, organizado por la Cámara de Diputados de San Juan. Miembro del Comité de Áreas Ciências Sociales y Políticas de la Comisión Nacional de Acreditación de la Universidad de Chile. É docente del doctorado en Estudios Americanos, del Magister en Estudios Internacionales, Universidad de Santiago de Chile, e também foi professor de la Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacional de Cuyo, Universidad de Talca e hoje en la Universidad de Santiago. É um honor tê-lo conosco. Professor Paulo nos traz o tema da paisagem, além do patrimônio industrial, que tem sido um importante tema em nossas pesquisas. Acreditamos que a paisagem é capaz de preservar a humanidade dos processos das pessoas que a produzem. Nesse sentido, estudar a paisagem para nós é buscar compreender as formas em que homens e mulheres de uma época determinada, em um lugar determinado, produziram sua existência. E o professor nos trará hoje uma apresentação que trata de um panorama gastronômico, podemos dizer. A uva, o vinho, o pisco. E estou certo de que, através da apresentação, nós entenderemos melhor as formas de realizar pesquisas que abrangem a indústria, o patrimônio e a paisagem. Graças por sua participação, professor. Honra enormemente nosso congresso e le doy a palavra. Muchas gracias. Quiero agradecer a todos los organizadores, Francisca, Fernando, Alicia, todos los que están ayudando para que esto tenga tanto éxito, y espero que poder estar a la altura de esta importante invitación que me han hecho. ¿Qué hacemos acá? ¿Quiénes somos nosotros? Somos historiadores románticos. Escribimos historias épicas de héroes. ¿Y quiénes son nuestros héroes? Las maestras reposteras que hacen los dulces de Pelotas, las cocineras que hacen las arepas de Venezuela y Colombia, los viticultores de Chile, de Argentina, de Uruguay, de Brasil, que hacen esos vinos latinoamericanos que son únicos, los campesinos, los artistas, los pintores,
todos los que construyen el patrimonio. Nosotros no escribimos historias de héroes militares, escribimos historias de héroes que hacen el patrimonio, que hacen la gastronomía, que hacen los vinos, la cachaza, la arepa, que construyen los arquitectos, los carpinteros, los herreros, los canteros, todas esas personas que construyen un mundo mejor. Un museo, que es toda América Latina, es un museo, porque está expuesto ese patrimonio. Los museos oficiales lo visibilizan, le agregan un relato, pero si nosotros recorremos los campos, recorremos las ciudades, recorremos los pueblos, vemos que está lleno de obras de creación. Y eso se ha transmitido de generación en generación y ha llegado hasta nuestros días. Vamos a ver ahora, en esta presentación, esta alianza entre los cocineros, los campesinos, los artistas y la industria, en la medida de lo posible, que la industria pueda también sumarse a esta valoración del patrimonio, ¿no? A ver cómo podemos ir pensando estos abrazos, el abrazo del campesino con el cocinero y el abrazo de ellos con el artista, y ver cómo la industria puede llegar también a aportar. Avancemos. Bueno, muchas veces hay una oposición entre la industria y el patrimonio, y la industria destruye el patrimonio, degrada la naturaleza, pero también puede haber una industria amiga que, en vez de destruir el patrimonio, ayude a preservarlo. Y acá tenemos en Chile el lugar, digamos, ustedes saben, el pisco es un destilado, así como tenemos el ron que se hace con la caña de azúcar o la cachaza, el pisco es un destilado que se hace a partir de la uva, y hay pisco en Perú y hay pisco en Chile. Entonces acá vamos a ver, en el caso de Chile, se hace este pisco en el norte chico de Chile, son pequeñas viñas que están a 1000 metros de altitud, es una zona árida, que llueven solo 100 milímetros al año, y que ya sabemos que acá se hacía pisco desde 1733, está delimitado como denominación de origen desde 1931, se elaboran 40 millones de litros al año, vendiéndose a $10 el litro, son 400 millones de dólares que se distribuyen entre miles de pequeños productores que viven en este desierto. Es una agricultura heroica en el borde del desierto de Atacama, que es el desierto más árido del mundo. Esto marca una diferencia con, por ejemplo, la industria. El Fernet Branca en Argentina también elabora 50 millones de litros al año de destilado, a $10 el litro son 500 millones de dólares que va para una empresa. En cambio acá va para muchísimas empresas, se distribuye entre miles de familias que viven en el norte chico de Chile. Esa es la diferencia entre una marca comercial y una denominación de origen, un producto patrimonial, como puede ser el pisco, como puede ser muchos otros productos, como los dulces de pelotas, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ¿qué pasa con la industria? Acá lo que estamos viendo es que la industria, en lugar de concentrarse todo en una marca, se incorporó, se asoció con los chiquitos, se fue creando, incluso hubo una reforma agraria que permitió que los campesinos entraran en la industria. ¿Y cómo han ido desarrollando este producto? Con una valoración del legado de Aguita, que son los pueblos originarios del norte de Chile, que les transmitieron el cuidado por la bioarquitectura, y la industria lo aceptó. Y la valoración del arte y el diseño de Aguita, y la industria, en lugar de despreciarlo, no queremos nada con los pueblos originarios, lo valorizaron
lo visibilizaron y también incorporaron a los artistas de la región, y en las cavas de Pisco le dieron lugar a los artistas. Y preservaron los molinos hidráulicos harineros, que son parte del legado de la tradición española, y crearon muchas cooperativas. Es una industria que se apoyó en la forma de cooperativas, en lugar de tener empresa monopólica. Y bueno, y ahí participó la reforma agraria, la persistencia de las destilerías artesanales. O sea, dentro de esta industria hay muchas que son artesanales. Y un papel extraordinario de la mujer. Tenemos casos de sororidad extraordinario dentro de esta industria del pisco. Bueno, fíjense, vamos a ir viendo la arquitectura. Miren esta foto, esto es una pisquera. Miren el techo, es de totora. ¿Y quiénes construían con totora? Esto es un legado de los pueblos indígenas, de los diaguitas. En esta pisquera, que es una pisquera artesanal, cuando uno llega a las cavas, están representados la chacana, que son la representación del sol de los pueblos andinos. Eso es lo que son mujeres, las dueñas de esta pisquera, eligieron para poner en valor sus piscos. Y el uso constante de la bioarquitectura, el uso de fibras vegetales para techos, para cierres perimetrales, tratando de valorar el paisaje natural y los materiales típicos del lugar. Cactus, muchos cactus se utilizan para cierres perimetrales y para decoración. Entonces acá hay una pisquera artesanal que está decorada con un cactus, con una pared hecha por un albañil artesanalmente, y ahí está el cactus. Y acá hay otra pisquera, fíjense, el lugar donde se atiende a los que van a comprar pisco, a los turistas, el techo con fibras vegetales. Las pircas. Las pircas son un legado del Imperio Inca. Eran construcciones de piedra para cuidar a los animales, para las llamas. Después se utilizaron por los arrieros para conducir a las ovejas, a los chivos. Y esas pircas se mantienen, y en muchas destilerías artesanales de pisco están vivas y se cuidan este legado del antiguo patrimonio ancestral. Igual que estas plantas, este árbol, el aguaribay o pimiento molle, que también el Imperio Inca lo expandió por América del Sur porque era muy bueno como control natural de plagas, para expulsar a muchos insectos y molestos. Entonces las casas alrededor ponían estos árboles para vivir mejor. Y las pisqueras artesanales están cuidando estos árboles, y uno encuentra en esas pisqueras las murallas de pirca y estos aguaribay. Y luego en las etiquetas han empezado a colocar también representaciones del patrimonio intangible, como los bailes chinos de la fiesta de Andacollo, que eso es patrimonio, pero en la producción de pisco han incorporado estos íconos de las culturas ancestrales en sus etiquetas de pisco. En este caso, de una cooperativa donde las mujeres tenían mucho peso, ellas comenzaron a valorar y visibilizar estos diseños. Y también diseños de cerámica, botellas de cerámica inspiradas en los diseños de los diaguitas, que son los pueblos originarios de ese lugar. Entonces, en la década del 70, acá hay un cambio muy fuerte de revaloración de lo latinoamericano. Esto comenzó con la Revolución Cubana de 1959. Allí América Latina tomó confianza en sí misma, sintió que podía aflojar los lazos de dependencia con respecto a Europa,
y podía hacer sus propios diseños artísticos. Vino un renacimiento del arte latinoamericano y en ese contexto la cooperativa la cooperativa de pisco encargó a una empresa de cerámica que le hiciera botellas de cerámica con forma de los antiguos recipientes de los diaguitas. Y bueno, acá tenemos, fíjense, un fresco de gran tamaño que está representando a esas figuras indígenas, y esta línea que la cooperativa Montepatria sacó de sus piscos, valorizando y poniendo en valor la herencia cultural de los pueblos indígenas. Y después, si uno circula por estos valles de montaña, uno va a ver que hay muchas casas que están decoradas valorizando estas culturas indígenas. Esta casa es de una señora que es diaguita, que tiene un taller de gastronomía diaguita, y ella ha decorado su casa usando pigmentos del lugar. Hicieron una minga y con los amigos pintaron el frente de la casa, y ella hace una gastronomía que hace maridajes de comidas ancestrales de los diaguitas que se combinan con el pisco y el pajarete, que es un vino típico de ahí. Bueno, después empezamos a ver en los restaurantes, en lugar de copiar los diseños europeos de esos hoteles para las élites, restaurantes que empiezan a mostrar con orgullo la cultura local. Restaurantes que representan el árbol de la vida, que es una tradición de la cosmovisión indígena del lugar, las guardas, el uso de materiales naturales y fibras vegetales para los techos, el uso de madera. Entonces, el propio territorio se ha ido empoderando, pero en vez de copiar a lo europeo, valoran lo propio. Entonces, circular por estos valles, el Valle del Limarí, el Valle de Elqui, el Valle del Huasco, permite circular como por un museo, donde la gente pinta las casas con elementos de esas culturas. Es notable. Bueno, acá está la cosmovisión de los diaguitas, y acá está la Pali, que es esta señora que es gastrónoma, hace gastronomía, y ella es de los diaguitas. Y ella está muy orgullosa de poder tener en su casa esas expresiones artísticas y poder hacer maridajes con este pisco, este destilado tradicional del lugar. Y fíjense acá en esta representación de las culturas diaguitas, cómo aparecen los cactus, aparece el sol, aparecen las aves, o sea, esta cosmovisión indígena de armonía con la naturaleza. El ser humano no está sobre la naturaleza, es parte de la naturaleza y está en armonía con ella. Y esto, que es la cosmovisión indígena, ha ido impregnando a esta cultura del pisco con sus paisajes culturales. Bueno, la Pachamama es esta mujer. Esto también está en la casa de esta gastrónoma diaguita, esta representación de la mujer que es fértil y que de ella nace la vida y que comunica con todo el territorio. Es impresionante esta obra. Y no es que trajeron a un pintor de Estados Unidos o de Europa, lo hizo ella con sus amigos artistas en este pueblito, un pueblito que está en la montaña, y usando los colores del mismo lugar. Bueno, el segundo punto. En este lugar, la industria del pisco se puso a decorar las cavas donde reciben a los visitantes, a los turistas, y fíjense cómo buscaron tradiciones latinoamericanas. Esto evoca
la tradición de la fiesta de los muertos en México, donde estos esqueletos bailan y celebran con el pisco. O sea, el pisco y el arte te ayudan a trascender la muerte. No le tenemos miedo a la muerte. Nos da alegría de vivir, un mundo mejor. Y esto está en una cava artesanal de una pisquera del Valle de Elqui. Bueno, acá hay otra representación, ahí están las calaveras que a la noche salen de los nichos y sacan las botellas de pisco para tomar, cantar y bailar. Bueno, la cooperativa Control también en sus cavas tiene obras de arte. Entonces consiguieron que los artistas pudieran representar. Ahí están los maestros destiladores manejando estos alambiques donde se elabora el pisco. Y acá hay otra reunión con las barricas donde se está envejeciendo el pisco de la cooperativa Control, con las tinajas de barro que vienen del siglo XVII. Bueno, acá hay otra cooperativa de pisco donde hay una representación del siglo XVI, la representación de cómo eran los métodos artesanales de elaboración en la época colonial, con las tinajas, con los caballos, con los destiladores de cobre labrado. Pero esta es una obra que está al ingresar a la cava. O sea, ellos se han tomado el trabajo de poner obras de arte en sus pisqueras. Y acá hay otra pisquera que se llama Bo Barrueta, que también tiene estas obras de arte mostrando en los lugares donde guardan sus destilados. Bueno, el cernícalo y el moai. El moai representa esas grandes esculturas de piedra que están en la isla de Pascua, en Chile. Y el cernícalo es un ave mítica de la mitología de los diaguitas. Entonces hay una pequeña pisquera artesanal que convocó a un artista diaguita, le pidió que le diseñara la etiqueta y la artista diaguita hizo este cernícalo. Miren qué hermosa ave mítica, y con eso está en la etiqueta de este pisco artesanal. Bueno, también estas pisqueras se han preocupado por preservar el patrimonio, que muchas veces está perdido, lo destruyen. Bueno, en el norte chico de Chile, al ser una zona muy árida, había canales de riego para poder tener agricultura. Y al haber canales de riego, cuando llegaron los españoles, pudieron poner molinos hidráulicos harineros para moler el trigo y el maíz y tener la harina para desarrollar la gastronomía. Bueno, hay muchísimos molinos y las pisqueras han cuidado esos molinos y los preservan. Entonces, estas pisqueras, o sea, la industria ha tenido el criterio de cuidar ese patrimonio. Hay otras partes de Argentina o de Chile donde se perdieron esos molinos. Bueno, acá lo han cuidado y uno recorre estas pisqueras y se encuentra que está muy bien cuidado, hay una gran valoración. Bueno, esta es la zona del pisco y fíjense cómo coincide donde estaban los molinos, hoy están las destilerías de pisco. O sea, esos molinos sirvieron para asentar población en zona rural, para crear caminos, crear pueblos, villas, vida social, movimiento, economía, y eso después permitió plantar las viñas, poner las destilerías artesanales y poner el pisco. Entonces, donde hubo molinos, pisqueras quedaron. Esos molinos artesanales obviamente ya no funcionan porque ahora se utilizan molinos industriales, pero sirvieron para sentar las bases de la población rural. Y entonces, las pisqueras que se establecieron ahí han cuidado ese patrimonio y es muy bonito cómo lo han logrado mantener vivo. Bueno, en el censo de 1813 en Chile se anotaron todos los molinos y fíjense en todas las regiones que ahí está la población de cada provincia y la cantidad de molinos. Y en el norte, Copiapó y Coquimbo, era donde había mayor cantidad de molinos.
porque es una zona más árida, entonces había que hacer más canales de agua y por lo tanto había más fuerza disponible y entonces fue fácil colocar los molinos. Eso se ha mantenido y se muestra en estos establecimientos del Pisco. Y además hemos encontrado que hay una correlación entre los molinos y la independencia, o sea, los ejércitos libertadores hicieron la campaña de cruzar la cordillera de los Andes y llegar a dar las luchas y las batallas contra los realistas siguiendo la ruta de los molinos, porque eso les permitía disponer de harina para alimentar a los soldados que cruzaban los Andes, donde no había recursos, pero gracias a estos molinos sí tenían para abastecer tropas de miles de soldados, y eso permitió cambiar el curso de la historia y hacer la independencia más rápido. Y fíjense qué bonito, la ciudad que fueron a tomar se llamaba Monterrey, que era el nombre de un virrey del Perú. Y cuando llegaron los patriotas, le cambiaron Monterrey por Montepatria. Y ese es el lugar que tiene este lugar hasta el día de hoy, ¿no? Que es capital de esta zona pisquera. Entonces acá está, fíjense, la ruta del ejército, de la columna norte del ejército de los Andes, de la Guerra de la Independencia, marcado en rojo, siguió, o sea, fue desde Mendoza a San Juan, de San Juan entró por el Paso de Guana y fue siguiendo la ruta de los molinos, dio la batalla de Barraza y finalmente tomó La Serena. Los molinos que están en ese momento estaban y las pisqueras artesanales lo han mantenido. Y finalmente esos molinos, las piedras de molino, se han usado como forma de honrar a las personas queridas que han fallecido. Y en los cementerios se encuentran estas lápidas hechas a partir de las antiguas piedras de molino. O sea, es el patrimonio que sigue transmitiéndose con nuevos usos por parte de la comunidad. Bueno, las cooperativas, la reforma agraria, cómo esta industria se ha ido entremezclando con la historia social. La primera pisquera cooperativa fue Control, que se fundó en 1931, que fue una respuesta a la Gran Depresión Económica Mundial de 1929-30. O sea, en vez de rendirse, en vez de entregarse por la crisis económica brutal a nivel mundial, ellos dijeron: nos vamos a organizar. Unidos somos más, como decía el lema que nos presentaron recién frente a las inundaciones. Entonces, hicieron la cooperativa y esta cooperativa fue la principal empresa de pisco de Chile durante todo el siglo XX. Y bueno, y las cooperativas fueron avanzando y en la década del 60 los principales actores eran las cooperativas, ¿no? Muchísimas cooperativas, Montepatria, Control, Capel, Huasco, Copiapó, y ellas eran las que tenían mayor influencia en esta industria. O sea, es una industria fuertemente empapada de los ideales de la solidaridad propios de la cultura cooperativista. Entonces, estas cooperativas son las que van a tener historias heroicas. Y acá viene un gerente de una cooperativa, Walter Pinto, gerente de la cooperativa Capel desde 1968 al 72, ingeniero industrial. Él era del norte, pero fue a estudiar a la Universidad de Concepción en la década del 60. Ahí tomó contacto con el movimiento de izquierda, los revolucionarios, el MIR, y bueno, se pasó, digamos, a la izquierda, volvió, fue nombrado gerente y tuvo una obsesión que era incorporar los campesinos de la reforma agraria a las cooperativas, que entren como socios de las cooperativas. Y esto causó un impacto brutal en el territorio y los grupos más conservadores se asustaron, lo empezaron a mirar como un enemigo y después del golpe de Estado de 1973, cuando llegó el general Pinochet como dictador en Chile, el trabajo que hizo Walter Pinto le valió un voucher para una estadía
en el buque de guerra Esmeralda, donde recibió tratamiento privilegiado, y luego un año de vacaciones en el campo de concentración en la isla Dawson, en el fin del mundo, en el estrecho de Magallanes, donde él ingresó al Olimpo de los socialistas de América Latina. Con los ministros de Salvador Allende, que fueron torturados, que, bueno, vivieron ahí, con José Toá, con Orlando Letelier, con todos los próceres que fueron de ese gobierno y que hicieron la reforma agraria. Bueno, José Toá, que es el padre de la actual ministra del Interior de Chile, que fue el ministro del Interior de Salvador Allende, murió poco después del maltrato que sufrió en la isla Dawson. Bueno, este hombre fue el gerente de la industria, de esa industria que abrazó el patrimonio. Mujeres, esto es otra cosa increíble, porque en la zona rural, en América Latina, a las mujeres muchas veces las excluían. O sea, si América Latina es un continente muy machista, en el campo peor. Peor. O sea, es muy difícil imaginar cómo vivían las mujeres en el campo. Pero algo ocurrió acá y se abrió un espacio para que las mujeres pudieran surgir. Y hubo casos de sororidad, cosa increíble. Bueno, las mujeres se abrieron camino como viticultoras, cultivando la viña, como pulperas, trabajando vendiendo vino en las pulperías y en los molinos, eran molineras. Y eso les permitió desarrollar liderazgo, desarrollar actitud, avanzar en el proceso de emancipación material y mental, empoderarse y crear una corriente de desarrollo personal realmente notable. En una pulpería una mujer se empoderaba porque ahí al vender recibía clientes, viajeros, arrieros, transportistas, y eso le permitía formar redes de información, formar poder. Y aparece la sororidad. ¿Qué es la sororidad? Es una dimensión ética, política y práctica del feminismo contemporáneo. Se trata de una alianza entre mujeres que propicia la confianza y el apoyo, conduce a la búsqueda de relaciones positivas con otras mujeres para contribuir a la eliminación social de todas las formas de opresión y al apoyo mutuo para lograr el empoderamiento vital de cada mujer. Se trata de sumar y crear vínculos, asumir que cada una es un eslabón de encuentro con muchas otras, y así de manera sin fin. Bueno, ¿qué pasó? La destilación. Ustedes saben que la destilación artesanal es muy difícil. ¿Por qué? Porque se hace con fuego directo y no hay tecnología digital que te diga dónde tenés que cortar la destilación para separar la cabeza del corazón de la cola. La cabeza es la primera parte que sale de la destilación y no se puede tomar, es tóxica. Tiene un gusto y un perfume como si fuera un producto industrial, como esmalte de uñas, muy fuerte. Eso no se puede beber porque te hace daño. Pero un maestro destilador tiene que saber cuándo destila y termina la cabeza para sacarlo y tirarlo, cuándo viene el corazón, y luego la última parte también es tóxica, que hay que sacarla. Eso es muy difícil de lograr porque uno tiene que tener mucha experiencia para manejarlo. Y los maestros destiladores tienen mucho talento y lo pueden hacer. Bueno, y apareció la primera mujer destiladora, que fue Rosita Díaz, que ella, aprendió a destilar y se transformó en maestra destiladora muy joven en un territorio que hasta entonces había sido monopolio exclusivo de los varones. Y ella, se hizo famosa, hizo piscos que después han tomado mucho renombre, sobre todo el John Barnes. Bueno, después aparece otra mujer del Fundo Bellavista,
que era María Inés Egaña. Y esa mujer, dueña de una pisquera artesanal, a quien nombró, o sea, fue la primera que le puso un nombre de mujer a una etiqueta de pisco. Porque como hasta ese momento solo los hombres eran dueños de la destilería, ponían su propio nombre, un nombre masculino, como etiqueta. Bueno, esta mujer dijo, yo soy mujer y voy a poner mi nombre de mujer en el pisco, con orgullo. Y eso marcó un hito. Pero además contrató a otra mujer como destiladora y contrató a otra mujer como agrónoma, que fue la primera agrónoma graduada como ingeniera agrónoma de la Universidad de Chile, la primera en Chile y, según dicen, la primera mujer en América Latina que se graduó de ingeniera agrónoma. Trabajó un tiempo en el Estado y en el primer lugar donde trabajó en el sector privado fue en esta pisquera artesanal. Entonces, fíjense qué bonito la sororidad. La mujer dueña de la pisquera contrata a otra mujer de maestra destiladora y a otra mujer como enóloga de su pisquera. Y esto estamos hablando de los años 60, 1960, o sea, muy temprano. Acá está Victoria Tagle, la primer mujer que trabajó en la primera agrónoma de Chile y de América Latina. Bueno, entonces, muy bonita la tríada de la sororidad que hemos detectado en esta industria. Y después, bueno, las mujeres de la cooperativa Montepatria, que también van teniendo un protagonismo con el arte. Y acá tenemos otra agrónoma que trabaja en la cooperativa Capel, contratada por el anterior gerente que mencionamos, Walter Pinto. Acá está Victoria en Capel. Bueno, y tenemos entonces, Walter Pinto también puso a una mujer como abogada de la cooperativa, lo cual también marcó un espacio de protagonismo, ¿no? Bueno, acá está la cooperativa Control Pisquero, donde una mujer fue subgerenta, que eso fue otra cosa muy llamativa para la época. La cooperativa Control, acá está la subgerenta, que tuvo un papel importante durante los años 50 y 60. Y bueno, y esta cooperativa Control va teniendo un liderazgo, va ganando premios internacionales, hace grandes campañas publicitarias. Bueno, y después vienen las mujeres Armidita. Son 3 hermanas que hacen pisco y que junto con hacer viticultura y hacer pisco son líderes ambientales y van a librar una batalla impresionante por el medio ambiente, nada más y nada menos que con la Barrick Gold. ¿Quién es la Barrick Gold? Es una empresa minera canadiense, la empresa minera de oro más grande del mundo, que se instaló en Pascualama. Pascualama es un yacimiento de oro binacional en el límite entre Argentina y Chile. Del lado de argentino es la provincia de San Juan y del lado chileno es justamente en el Valle del Huasco. Y esta minera se comprometió a que iba a cuidar el medio ambiente y lo que hizo fue violar todos los compromisos que había hecho, romper los glaciares y hizo toda una depredación ambiental. Entonces se movilizaron los campesinos con un papel de mucho liderazgo de estas 3 mujeres del pisco y lograron que los echaran. Pero la canadiense, la minera, le pagaba coimas a las juntas de vigilancia del agua. O sea, era muy difícil luchar contra ellos, porque te ponían mucho dinero a todos los actores involucrados, incluso a las comunidades de los diaguitas, les pagaron para que no hicieran nada. Entonces, acá está, no a Pascualama, acá hay una manifestación de ambientalistas y están estas 3 mujeres del pisco de Armidita que lograron, funcionaron como guardianes del paisaje, ¿no? Dando una batalla contra los que depredaban el medio ambiente. Y lograron derrotar, o sea, al final el Estado echó a la Barrick
y tuvieron que abandonar, habían invertido 8.000 millones de dólares, tuvieron que ir por haber violado todas las normas ambientales. Fue una gigantesca victoria de estas 3 mujeres empoderadas ahí. Bueno, en conclusión, vemos que hay un potencial de alianza entre la industria y el patrimonio. Yo sé que es difícil, pero bueno, en algunos casos se puede dar, sobre todo cuando hay emprendimientos industriales de carácter artesanal, que tengan cuidado del paisaje cultural, que cuiden la bioarquitectura, que visibilicen el legado de los pueblos indígenas, que se preocupen de darle lugar a los artistas locales, creando espacios para el arte en sus establecimientos. El papel de las cooperativas, eso es tremendamente importante para que pueda haber mayor apertura hacia el patrimonio, que tengan una actitud inclusiva, que tengan oportunidades de incorporar a la mujer, que den casos de sororidad, que actúen como guardianes del paisaje, cuidando el medio ambiente, y que promuevan espacios de integración y desarrollo territorial. Muchas gracias. Nosotros que decimos muchísimas gracias, professor Pablo Lacoste. E certamente que a apresentação do professor nos trouxe uma série de inquietações e dúvidas que alimentam nossas pesquisas, né? E o professor nos apresentou aqui um caminho possível, né, para integrar patrimônio e indústria e, fundamentalmente, valorizar, então, a essa cultura originária, né, que nós temos em nossos lugares, né, de origem, que é tão importante que, às vezes, é muito esquecida, né? Por isso, agradecemos verdadeiramente ao professor por nos trazer essa apresentação e nos apresentar essa possibilidade de caminho de pesquisa, né? E, como uma conferência de abertura, né, não temos espaço para perguntas, mas o professor Pablo estará conosco durante o evento, né, e certamente ficará à disposição para que possamos conversar e investir mais sobre a sua experiência, a sua pesquisa, né, nesta área que propõe, então, uma aliança pacífica, né, entre indústria e patrimônio, que é um tema que interessa muito a nós, que temos uma área de pesquisa com o patrimônio industrial e com a paisagem, né? Então, muitíssimas graças, professor Pablo, por sua apresentação nesta belíssima conferência. Agradeço a todos vocês pela presença, pela permanência nesta conferência de abertura e convido para que retornemos amanhã pela manhã para darmos continuidade ao nosso congresso. Então, muito boa noite a todos.